cansado de abrir o SAP e digitar tudo na mão toda vez que precisa cadastrar um material? Imagina fazer isso direto do Excel com um clique? Hoje eu vou te mostrar como fazer isso com o SAP GUI Scripting junto com o Excel. Vamos lá? Para iniciarmos a gravação do nosso script, aqui em Mais, clicamos em Configurações e Ações SAP GUI, Registro e Reprodução de Script. Aqui em Gravar em, selecionamos o diretório onde queremos salvar o nosso arquivo. Então ele está aqui no CTemp Scripts, Cadastro Materiais. Clico aqui em Gravar. Aqui ele dá uma mensagem sobre gravar o file ou arquivo existente. Essa mensagem aparece quando já temos um arquivo com o mesmo nome gravado. Se desejamos sobrescrever, clicamos aqui em Sim. Se você não tiver o arquivo ainda criado, ele não vai dar essa mensagem e já vai entrar direto aqui na parte de gravação. A partir desse momento, tudo que a gente digitar, tudo que a gente pressionar no teclado, enfim, está sendo gravado pelo nosso script. Vou entrar na transação MM01, mas eu vou colocar antes aqui a /N, que é justamente o comando para que, se já existir alguma transação aberta, ele feche a transação e entra na transação MM01, que é a de criar materiais no SAP. Aqui nele, eu vou colocar aqui em material o código do material, então vou colocar J1000. Aqui em setor industrial, eu vou colocar aqui, preencher como engenharia mecânica. Tipo do material, eu vou colocar como sendo FERT. E a partir deste momento, eu vou pressionar Enter. Aqui a gente vai selecionar quais são as visões que a gente quer para o material. Então, veja que, dependendo de cada situação, dependendo de cada tipo de material, você pode selecionar visões diferentes. Então, por exemplo, se o material é um material comprado, a gente vai precisar aqui da visão de compras. Se é um material só a parte de calculado MRP, tem a parte do MRP, os dados básicos, enfim. Então, dependendo do tipo do material, dependendo de qual é a finalidade deste material, vai ter as visões diferentes. Para este exemplo aqui, eu vou colocar simplesmente os dados básicos 1 e vou selecionar aqui a parte do MRP1. Porém, lembrando, para cada tipo de material e cada finalidade, você vai selecionar aqui e vai preencher. Ou seja, a ideia é demonstrar através desses dois como funciona e aí você adaptar no seu caso para a sua necessidade conforme as visões que você vai precisar. A partir do momento que eu selecionei essas duas visões, vou clicar aqui para avançar. Cliquei e aqui em centro vou colocar o centro. Vou colocar o nosso centro 1410 e vou clicar aqui no avançar. Aqui em denominação do material, eu vou colocar a descrição do material. Então vou colocar aqui material teste 1000. Aqui em unidade básica, eu vou colocar peça. Veja que a partir deste ponto, todos os campos que forem necessários para a sua necessidade, é necessário que você entre e preencha aqui pelo menos um cadastro neste exemplo, para que você consiga captar no script. Então aqui em denominação eu coloquei, e unidade básica eu coloquei essa aqui, peça. Então vamos dizer que para você ali, você precisa também mapear um número antigo. Então você vem aqui e digita e coloca os dados. E assim por diante em cada um desses campos, para que o script possa mapear e a gente através do Excel fazer o mapeamento dos campos e a conexão com SAP. Então você vai preenchendo cada campo aqui necessário. Coloquei este como exemplo para que você entenda o conceito. A partir deste momento, agora a gente pode aqui nesse caso, eu já vou clicar em Enter. Cliquei em Enter e ela entrou na outra guia, que é a guia MRP1. Lembra que a gente selecionou dados básicos 1 e a guia MRP1. Aqui ele já veio para a próxima que eu selecionei, que é a MRP1. Nesta guia, eu vou colocar o tipo MRP. Então, eu vou colocar aqui o tipo sendo M1. Aqui em horizonte de planejamento fixo, eu vou colocar como sendo 10. Planejador MRP, vou colocar JT. E aqui em regra, EX. E vou pressionar gravar. A partir do momento que eu pressionei gravar, ele deu aqui a mensagem que o material J1000 é criado. Para eu capturar essa mensagem, que eu vou depois aproveitar ela, o retorno, para poder gravar no nosso Excel, justamente para termos aqui o código criado, essa mensagem que ele foi criado aqui com sucesso,
eu dou duplo clique aqui na mensagem. Então eu dei um duplo clique. Neste momento a gente teve o mapeamento também no campo no script. Legal? A partir daqui, com este código já, com esse material criado, eu vou clicar aqui para fazer o stop, né, parar a gravação. Pode ser que dependendo do layout que você esteja utilizando do SAPGUI, esse botãozinho aqui esteja aqui embaixo no canto superior, inferior aqui direito. Neste caso aqui, com esse layout, eu estou com ele aqui no superior. Vou clicar para poder fazer a pausa e o encerramento da gravação. A partir deste momento, eu já tenho este script criado. Antes disso, vamos só consultar no MM03 o nosso material criado. Então, MM03, J1000, vou selecionar aqui, já tenho aqui dados básicos 1, MRP1, clico, centro 1410. Então, como eu posso ver, eu já tenho aqui o material criado. Ok. Agora vamos abrir o nosso script para visualizarmos o código gerado e gravado pelo SAPGUI. Então, eu posso pegar aqui o cadastro de materiais, clico com o botão direito do mouse, venho aqui na opção Abrir com, bloco de notas. Então, eu tenho todo o código que foi gerado pela gravação do script. Essa parte aqui de cima é a parte que o script faz a conexão com o SAP. E aqui para baixo, onde tem session.findMyID, a partir daqui foi todo o processo que a gente fez. Então, abrimos aqui a transação MM01, apertamos o Enter, digitamos o código do material, M, que é a parte da engenharia mecânica, o tipo ali do material, que é o FERT, e assim por diante. Com todo este código aqui gerado e gravado, a gente vai agora selecionar, posso selecionar aqui, selecionar tudo, ou também posso, em algum lugar aqui, clicar essa parte branca aqui, selecionar e apertar o Ctrl A, onde que ele vai selecionar todo o meu texto. Dou um Ctrl C para copiar, ou clico com o botão direito aqui do mouse e clico em copiar. Agora eu vou abrir o Excel. Então, com o Excel aberto, a gente vem aqui na guia Desenvolvedor, Visual Basic, e aqui em Planilha, eu vou clicar com o botão direito do mouse, Inserir Módulo. Aqui eu vou dar o nome da macro. Vou colocar aqui sub e vou colocar cadastro. Vou abrir e fechar parênteses e pressionar Enter. Neste momento, veja que ele já criou aqui o EndSub. Entre sub e EndSub, aqui no meio, eu vou colar o arquivo, né, o código gerado. Então, dou um Ctrl V para colar. E aqui eu tenho o nosso código. Essa parte aqui de cima, como a gente pode ver, é a conexão aqui do SAP. Posso colocar um comentário, para colocar um comentário, uma aspa simples, e posso escrever aqui, conexão com o SAP. Então veja que ele ficou em verde, quer dizer que é um comentário, o comentário não é executado pelo script. Ele facilita a gente para entender cada parte do código. Se eu executar esse código agora, ele vai dar um erro. Por quê? Porque o script gravou a palavra aqui application, e application é uma palavra reservada do sistema aqui do VBA. Então, se a gente executar desta forma, vai dar um erro. Para isso, então, eu vou mudar onde está aqui application e vou colocar qualquer palavra, pode ser. Posso mudar application para qualquer nome. Vou colocar aqui SAP application. E vou alterar tanto neste aqui que a gente já fez, aqui em application e também aqui em application. Ou seja, alterei em 4 lugares aqui para que não dê erro dentro do VBA, porque está utilizando uma palavra reservada. A partir aqui desse momento, vamos interpretar aqui um pouquinho este código. Lembrando sempre que, a partir do momento que você está fazendo aquele processo que a gente estava executando a gravação, criando o material, cada etapa daquela, cada clique no botão, ele foi mapeado. Então, se você se recorda exatamente o que você estava fazendo em cada passo, ou seja, clicamos no código para abrir a transação aqui, que digitamos lá na parte MM01, a partir deste momento, lembra que a gente pressionou Enter, depois a gente entrou com o código do material, depois com o tipo ali do material que foi aqui, a parte do material da engenharia mecânica, enfim, cada etapa ela vai sendo aqui mapeada e se você se lembra, fica até mais fácil de você entender o código. Mas vamos entender aqui um pouco melhor. Então, essa linha aqui, a Size Working Pane, a gente não precisa, a gente pode remover ela.
E aqui a gente pode ir colocando comentários. Então aqui a gente fez o quê? Digitou, né? Digitar o código da transação, que é a MM aqui, 01. Send VKey é pressionar o Enter. Depois aqui a gente digitou o código do material. Digitar código do material. Aqui em M, eu vou até colocar aqui do lado e vou abrir o SAP para a gente acompanhar. Então aqui para a gente executando, para a gente executar passo a passo e acompanhar aqui o código, a gente pode pressionar o F8 ou clicarmos aqui na parte de depuração, F8. Então, ó, a gente entrou, o que está em amarelo aqui quer dizer que é a linha que vai ser a próxima linha a ser executada. Então, vamos passar aqui por cada um deste momento, ó. Veja que ele está passando e fez a conexão aqui com SAP. Neste momento, a gente está com essa linha aqui de digitar o código da transação. Então, quando a gente pressionar o F8, você verá aqui que vai aparecer justamente o /NMM01, que foi o que a gente inseriu. Então, vou pressionar aqui e veja, ó, que ele já preencheu ali e já pulou aqui também. A gente clicou, pressionou o Enter e já entramos nessa parte. Aqui, ó, J1000 é que ele vai preencher aqui o código do material. Então, vou pressionar o F8, então preencheu. Aqui com M é o que ele vai preencher, então só para exemplificar, eu vou alterar aqui, por exemplo, para comércio, para que você veja que assim que a gente pressionar aqui o F8, ele vai mudar aqui para M, que é o setor industrial. Então veja aqui que ele mudou, ó, M, engenharia mecânica. Então ele fez um mapeamento, aqui eu posso colocar, entra o setor industrial. Aqui ele está com tipo material fértil, eu vou mudar também aqui para qualquer um outro, vamos colocar esse intramaterial, só para que você veja que a partir do momento que a gente apertar aqui o F8, ele vai mudar aqui para fértil, que é o nosso produto acabado. Vou pressionar F8, veja que ele mudou aqui, ó, fértil, produto acabado. Então aqui é entra com o tipo de material. Aqui os 7 focos a gente não precisa, a gente pode marcar que é simplesmente onde que está passando aqui a parte do mouse. Então a gente não precisa, tudo que for aqui 7 focos a gente pode remover do nosso código, do nosso script não faz sentido. E a partir deste momento aqui, ó, send VKey, ó, pode ver que é o mesmo send VKey aqui. Então conforme você vai utilizando o script no dia a dia, você vai já acostumando com os códigos e muitos deles já vai fazendo mais sentido. Que é justamente, ó, send VKey 0 é o pressionar Enter. Então posso até copiar este comentário aqui, posso colar. E se eu pressionar agora o F8, o que ele vai fazer? Ele vai dar um Enter. Foi justamente o que aconteceu. Deu o Enter. E aqui temos a parte da seleção de visão. Então, nessa parte de seleção de visão, a gente tem aqui, ó, select igual a true. Por que está aqui, ó, row 0? O que é? É a nossa 0 aqui, ó. Então, se a gente pressionar, eu posso colocar aqui que é seleciona a visão dados básicos 1. Vou trazer um pouquinho mais para cá. Então, vou apertar o F8. Então, veja que ele selecionou aqui, ó, dados básicos 1. Aqui na parte de 7 focos, ó, vou até deixar aqui, apertar F8. Então, veja que ele colocou o foco aqui, mas a gente não precisa. Vou pressionar aqui o F8 novamente. E vou pressionar aqui o F8 novamente. Aí ele selecionou, pressionou ali a parte do avançar. E aqui em texto ele vai entrar aqui com o centro. Então, entra com o centro. Pressionar o F8. Então ele pressionou aqui com o centro. Aqui eu posso remover também esse carrot position, posição do mouse não importa. E aqui para pressionar o avançar. Então entra, pressiona, avançar. E um F8 aqui novamente. Então o que ele já deu aqui a mensagem? O material já está atualizado para essa operação. Por que isso ocorre?
E antes de explicar por que isso ocorre, se esse conteúdo está te ajudando até aqui, aproveita e já deixa um like. Isso me mostra que você curte esse tipo de vídeo e me ajuda a continuar trazendo mais dicas práticas como essa. E se tiver qualquer dúvida ou quiser compartilhar como você usa isso aí na sua empresa, deixa um comentário aqui embaixo, eu leio todos. Ah, e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, porque no final do vídeo eu ainda vou mostrar uma dica extra que pode fazer toda a diferença quando você for aplicar esse processo na prática. Vamos lá? Porque a gente já cadastrou esse material. Então, para a gente seguir no processo, a gente já vai ter que entrar com um material novo aqui. Antes disso, é importante também destacar que, veja, que a gente selecionou aqui, ó, Absolute Row 0, que é o Select True. E depois a gente selecionou também a parte do MRP1. Tá? Então, o que eu quero demonstrar com isso? Eu vou aqui mudar para J1001, para que a gente consiga seguir aqui o fluxo aqui novamente. Então, vou dar um stop para a gente parar. E a partir daqui, ó, vou pressionando o F8. Então veja que aqui a gente já tem com o MM01 aberto. E agora vai ficar bem claro essa parte aqui do /N, porque justamente ele vai fechar e abrir a transação novamente. Então, vou selecionando aqui. Veja que agora, ó, ele deu o /N MM01. E quando eu pressionar, ele vai fechar e abrir o MM01 novamente. Então, ó, fechou e abriu novamente. Então, ele vai digitar aqui a J1001, preencheu aqui, ó, tá preenchendo aqui já, pressionando o Enter. Então, ele pressionou e abriu aqui. Veja que neste caso, a gente está pegando aqui, ó, Absolute Row 0, porque é o preenchimento daqui. Então, por que 0? Porque no SAP, a parte da identificação de linha, coluna, ele inicia sempre por 0. Então, se a gente tem aqui o 0, ó, esse é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Então, o MRP1 ele está na 12. Então, eu posso selecionar, copiar este trecho aqui de código. Posso copiar aqui. Vou pressionar aqui, ele preencheu. E agora eu quero que ele preencha também a do MRP. E ela está na 12. Então, posso colocar aqui, row 12. Pressiona aqui a parte MRP1. MRP1. Então, eu vou tirar aqui essa seleção para que a gente veja que se a gente subir, vamos voltar aqui e executar. Ó. Vou colocar subir aqui. Isso quer dizer que ele vai preencher aqui novamente. Então, ele vai executar aquela linha novamente. Então, ó, vou pressionar o F8, preencheu. Ó. E agora, ó, MRP1, ele está desmarcado. Vou selecionar para preencher. Preencheu, ó. E assim por diante. Então, se eu quiser depois fazer uma manutenção, vamos dizer que eu esqueci de fazer um mapeamento ou no código não foi gravado a seleção que a gente fez em qual visão a gente quer utilizar, então a gente pega justamente esse trecho aqui de código, get absolute row, e vai mapeando. Sempre ele inicia por 0. Então, veja que aqui é 0, então é 0, 1. Então, vamos dizer que a gente quisesse também que ele selecionasse aqui a parte de compras. Então, a gente ia contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, compras é 9. Então, o que a gente faria? Só para a gente exemplificar aqui. Copia esse trecho de código, vem aqui e coloca 9. 9. E seleciona a visão compras. Compras. E posso subir aqui novamente, para que a gente possa ver essa seleção ocorrendo. Então, vou desmarcar, ó, veja que não tem nenhuma marcado. Então, ele está na linha aqui amarela, select a Absolute Row 0, então ele vai marcar essa 0 aqui. Vou pressionar F8, então veja que marcou a 0. Se eu clicar agora F8 novamente, veja que ele vai preencher a compras. Então veja que essa parte a gente não gravou diretamente no script selecionando. Porém, como a gente entendeu aqui a lógica, que é a seleção que ele está ocorrendo, que é o clique que ele está fazendo aqui, justamente funciona nesse tipo de código, e aqui essa parte da contagem é justamente essa seleção começando por 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então veja que compras é a 9. Então eu copiei uma delas, mudei aqui para 9. E se eu apertar agora F8, veja que ele marcou e selecionou compras. E assim eu posso ir fazendo sucessivamente. Neste caso aqui eu vou desmarcar aqui novamente. Eu só usei para exemplificar. E vou apagar porque a gente não vai trabalhar com compras neste vídeo. É só para demonstrar caso você precisa selecionar uma outra que o gravador não gravou ou que você acabou esquecendo ali de copiar. Então, vou subir novamente para a gente executar. F8, então preencheu aqui dados básicos 1. Vou pressionar F8 novamente, preencheu aqui MRP1. Carrot Position, posso apagar.
O nosso código aqui não importa. E agora aqui o press, ele vai pressionar aqui o botão avançar. Então posso colocar aqui, pressionar o botão avançar. Aperto F8. Então ele entrou aqui na parte do centro. Então aqui ele vai entrar com 1410, nosso centro. Então entra com o centro. Vou apertar o F8, 1410. E agora pressiono avançar. Então, pressionar novamente o F8. Entrou. Agora, nesta parte aqui, a gente colocou a descrição e colocou a unidade básica, certo? Então aqui a gente pode ver que nesse trecho de código é a descrição, texto, ó, material teste 1000. Vou marcar aqui. Vou mudar para 1001, que a gente está trabalhando com esse código aqui, 1001. Pressionando aqui o F8, então veja que ele preencheu. E também já colocou aqui a peça que a gente colocou. Então, preenche a UMB, que é a unidade de medida básica. E aqui, preenche a descrição ou denominação do material. Set focus e carry position, a gente falou ali que para o nosso script a gente não precisa, então podemos apagar. E aqui send key 0 é que a gente está justamente nesse dados básico 1, vamos pressionar o enter. Então veja que ele se repete, ó. Send key, ó, pressiona enter, send key, pressiona enter, e aqui send key é justamente pressionar enter. Então, somente neste código aqui, a gente já está vendo que alguns padrões eles se repetem. E com o tempo, conforme você vai fazendo os scripts na sua empresa, no seu trabalho, você vai entendendo, isso aqui vai ficando um pouco mais claro. Então, vou apertar F8 aqui novamente. Então, ele pressionou Enter e foi para a próxima aba, que é a nossa aba MRP1. Aqui, o que a gente fez? Aqui a gente preencheu o tipo de MRP. Então, veja que aqui ó, a gente tem o tipo MRP, então vou colocar preenche o tipo MRP. Tipo MRP. Aqui a gente fez o preenchimento do horizonte de planejamento fixo. Preenche o horizonte fixo. Aqui a gente preencheu o planejador. Então, preenche o planejador. E aqui a gente fez o preenchimento da regra do cálculo. Regra, cálculo, tamanho do lote. Aqui o set focus a gente pode apagar também. E o carry position também, que para nosso script a gente não precisa dele. Podemos apagar. Então vamos ver aqui executando. Então vou trazer para cá para que a gente possa enxergar aqui o preenchimento. Aperto o F8. Então ele preencheu o tipo MRP como M1. Vou pressionar aqui novamente o F8. Planejamento fixo 10. Mais uma vez o F8. Planejador MRP aqui foi preenchido. Neste momento agora ele vai preencher a regra do cálculo do tamanho do lotes. Então posso pressionar o F8 novamente. Então ele preencheu. Já fez aqui o duplo clique e o material foi criado. Fechou. A gente fez aqui a parte da leitura do código. Então a gente vai interpretar isso, a gente vai trabalhar nele também junto com o Excel. E podemos fechar, aqui a gente pode apagar, que é a parte do fechamento aqui. Então vamos fazer mais uma vez, e agora criar um novo código e acompanhando. Então vou fechar aqui novamente, vou dar um stop e vamos lá. Então, posso fechar, vamos iniciar todo o processo e agora acompanhamos um pouco mais rápido que a gente já fez o preenchimento e entendeu aqui cada linha. Então, vou pressionar. Vou mudar aqui também a descrição que a gente colocou como 1002. E vamos aqui no F8. Então veja que agora abriu o MM01, entrou, vai preencher o material J1002, preencheu M, FERT, pressiona o Enter. Agora faz o preenchimento dados básico 1, faz o preenchimento MRP, aperta avançar
entra agora com o centro, pressiona aqui o avançar, entra nos dados básicos, preenche a descrição, depois a unidade medida básica, pressiona aqui o botão Enter, entra no MRP1, digita ali material teste, preenche com o tipo MRP, tamanho aqui do lote, regra fixa, pressiona o Enter, e aí é enviado aqui a mensagem, material J1002 é criado. E por fim, esse double click foi que a gente deu duplo clique aqui, ó. Então veja, ó, double click significa duplo clique no status bar, que é a barra aqui de status. Dele a gente vai utilizar para capturar este texto aqui. Então já posso dar um F8 aqui novamente. E pronto, o nosso código aqui concluiu. Então agora, beleza, a gente fez um processo de gravação, entendemos aqui as linhas do código e vamos agora montar o nosso Excel justamente para poder fazer o cadastro. Então a gente pode montar o nosso template. Vou dar um stop aqui, vou abrir o Excel e aqui a gente pode começar marcando e montando cada uma das linhas, das colunas. Então a gente vai querer depois o retorno também da mensagem. Então vamos iniciar colocando aqui a primeira coluna, a coluna A. Vamos colocar o código do material. Depois a gente tem a denominação, vou colocar denominação. Temos a unidade de medida básica, vou colocar aqui unidade de medida. O tipo MRP. Horizonte, planejamento, fixo. O planejador e a regra de cálculo. Em material, vamos colocar aqui J1003. Denominação, vamos colocar código 1003. Unidade de medida, peça. Tipo do MRP, M1. Horizonte, vamos colocar aqui um horizonte de 7. Planejador, JT. Regra aqui do tamanho do cálculo, EX. Então agora vamos formatar aqui, vamos formatar. Legal. A partir de agora, como é que eu faço então para... Lembra que aqui que a gente está com o código fixo. A gente entrou e ficou fixo aqui o código. Como é que agora eu faço então para deixar isso dinâmico, para ele poder ler diretamente aqui da nossa célula e trazer aqui justamente por SAP. Porque desta forma que está, a gente até consegue já cadastrar um material de uma só vez, mas a gente tem que vir aqui no código e ficar mudando aqui o código para J, para mudar o nosso código aqui, o tipo do material, se a gente quer colocar um outro, vamos dizer um Halb, a gente tem que entrar aqui, FERT, mudar para Halb, aqui poder fazer a mudança, na parte da descrição do material, aqui por exemplo, aqui ó, material teste 1002, se a gente quiser colocar a descrição, a gente teria que vir aqui e mudar, mas não é o que a gente quer deixar o processo mais robusto, a gente quer que preenchemos aqui o Excel, o sistema venha, leia do Excel e faça o cadastro dentro do SAP. Então para fazer este mapeamento, a gente pode vir e fazer este processo aqui mudando justamente em cada uma que está aqui, a gente pode colocar o processo dinâmico. Eliminar aqui, ó, a gente vai colocar células, e colocarmos qual que é a linha? A linha é a linha 2. E a coluna é a coluna A, que é a coluna 1. Legal. E o que vai ser? Vai ser o valor, value. Então, olha, só neste exemplo aqui, para a gente entender, vamos executar o código. Então veja que a gente retirou aqui o que estava fixo e a gente já fez uma referência, ó, cells 2,1, que é a linha 2, que é a linha 2 que a gente está iniciando, ó, e a coluna A, que é a coluna 1. Então se a gente descer, ó, então agora eu vou executar trecho por trecho só nesse exemplo, então vou apertar aqui o F8. Entramos na transação e aqui, ó,
veja que ele já fez a leitura. Então, vou mudar aqui, por exemplo, ó, para ABC. Ó. Eu vou dar um stop e executar passo a passo aqui novamente. Então, F8. Chegamos nesse trecho, vamos digitar lá MM, demos Enter. Ó, então, veja que agora ele está dinâmico, vai ler daqui, ó, ABC. Então, vou pressionar F8 novamente. Aí, preencheu ABC. Então, em vez de estar fixo no código, a gente já está fazendo a leitura diretamente do Excel. Legal. E a gente vai fazer isso para cada um desses. Então, vamos lá? Então, a gente vai mudar aqui. A gente pode aproveitar, copiar. Copiamos, vamos copiar aqui esse trecho. Então, a gente pode vir aqui e mudar onde está M, vamos colar. Aqui vai ser, a linha continua sendo a linha 2, mas a coluna é a coluna B, que é a coluna 2. Aqui a gente pode também mudar, que vai ser a coluna 3, que é a coluna C. E assim por diante. Então, vamos fazer agora, nosso próximo aqui que a gente tem é o tipo MRP. Então, aqui a gente tem o tipo MRP, a descrição aqui do material. Então, ó, aqui a gente tem que selecionar aqui o setor industrial, né? E depois o tipo do material que faltou. Então, setor industrial, tipo material. Posso colocar aqui o tipo M. Aqui é o tipo M, setor industrial, material fértil. Legal. Se a gente quiser ver o número da coluna, a gente tem aqui uma função no Excel, a gente pode colocar call, abre aqui e fecha parênteses, e a gente tem aqui coluna 1, e a gente pode puxar. Ó. Então a gente tem a coluna A, que é 1, B2, C3, D4 e assim por diante. Então facilita aqui no mapeamento, eu posso até subir aqui o Excel, e a gente pode fazer aqui este mapeamento. Então, ó, a gente tem aqui do código do material está no 1, o setor está aqui 2, o tipo do material está aqui 3. Agora, a denominação, então a gente pode vir aqui, denominação, mudar, ó, então, vou aqui selecionar, a denominação, ela está na 4, a unidade de medida 5, então aqui, coluna 5, o tipo MRP, coluna 6. Aqui no horizonte fixo, coluna 7, que é a G. Aqui a coluna 8, que é o planejador. E a 9, que é a regra do tamanho do cálculo. Então, a partir de agora, a gente pode daqui dar um stop. E ele já está lendo diretamente do nosso Excel aqui. Então, fechando novamente, voltar aqui. E agora, vamos acompanhar ele lendo diretamente do Excel. Então, neste momento, ó, eu vou deixar aqui aberto e vou rodar aqui para que vocês possam visualizar. Então, vou pressionar o F8, entrou com o código QMM, pressionou, e veja que ele já vai lendo diretamente do nosso arquivo. Então, preencheu, selecionou aqui dados, MRP, colocou o centro, pressionou aqui, o Enter, denominação. Então, denominação, está vendo que está aqui código 1003? Posso colocar aqui, vamos dizer, denominação ABC. Então, se eu pressionar o F8, preencheu aqui, ó, denominação ABC, já preencheu com a peça. Então, neste caso aqui, já você pode ver que ele já está lendo e já está visualizando. A partir deste momento, então, com essa planilha, você já consegue cadastrar um código diretamente no SAP, direto pela planilha. Para facilitar ainda mais, neste exemplo aqui, eu vou fechar, vou dar um stop aqui no VBA, vou fechar, e vou criar, vou apagar. E vou agora criar um botão.
Para criar um botão, a gente pode vir aqui em desenvolvedor, inserir, clicamos aqui no botão, selecionamos, vou selecionar aqui a parte do cadastro, que é a nossa macro. Dou um OK. Então ele já criou um botão. Posso renomear aqui o botão, colocar o nome dele de executar. Então nós temos aqui a nossa macro aqui criada. Se eu clicar agora em executar, ele já vai criar o código. Vamos fazer isso? Então vou finalizar, fechar tudo aqui. Não vou gravar. Então material ABC, DE, colocar aqui denominação automática, só para exemplificar. E se eu clicar agora em executar, o que ele já vai fazer? Ele vai ler o que eu fiz aqui e já vai cadastrar diretamente no SAP. Então eu vou clicar em executar. E o material, por fim, material ABCD é criado. Então veja que a gente fez agora neste processo, diretamente agora estamos no Excel, em vez de precisar vir no SAP, a gente cadastra diretamente pelo Excel. Vamos consultar no MM03? Então vamos vir aqui, MM03, aqui material ABCDE, dou um Enter, vou aqui em dados básicos, centro 1410. Estamos aqui, ó, denominação automática, que é justamente o que a gente colocou. Legal, para finalizar, vamos colocar aqui um outro código, ó. Vamos colocar ABCD, em vez de ser E, eu vou colocar F aqui, ó, e dar Enter. Ó, material ABCDEF não existe. Então vamos cadastrar ele diretamente pelo Excel. Então vamos dizer que eu cheguei, preciso cadastrar esse material ABCDEF. Vou colocar aqui demonstração. E fechou. Então, eu vou cadastrar agora de forma automática. Então, veja que agora a gente já tem um template montado, um Excel montado, que toda vez que a gente quiser cadastrar o material, a gente vem aqui, preenche os dados que a gente quer, baseado no nosso mapeamento, e clicamos em executar. Vou clicar em executar. E agora veja que por aqui o sistema já está fazendo todo o processo de gravação. E no final, o material foi criado. Sem precisar entrar, sem precisar fazer o processo dentro do SAP, ficar cadastrando e preenchendo os dados aqui. A gente já fez o mapeamento, via Excel a gente já fez o cadastro. Vamos consultar agora no MM03 novamente. Aqui, ó, ABCDEF, dou um Enter. E podemos ver que o material está criado com sucesso e através agora deste Excel, nós já temos todo o processo de cadastrar, e toda vez que a gente quiser cadastrar um material novo, a gente vem, preenche os dados que a gente quer, executa, e o sistema aqui, o Excel, já faz a conexão com o SAP e já faz o cadastro de forma automática. Bacana, né? Mas aí você pergunta, como fazer para a gente cadastrar diversos materiais de uma só vez? Eu não quero cadastrar um por vez, eu quero poder ter a opção de selecionar vários. Então, eu vou selecionando aqui várias linhas, dou um executar, e ele cadastra todos os materiais de forma automática em sequência. Como é que faz isso? Na próxima aula eu vou demonstrar para vocês como faz este cadastro em massa no material, fazendo o loop e através de apenas um clique a gente poder cadastrar diversos materiais de uma só vez. Se você curtiu esse conteúdo e quer aprender muito mais sobre automações no SAP, relatórios, dicas práticas e como ganhar produtividade no dia a dia, eu tenho um curso completo onde eu te ensino tudo passo a passo, do zero até a prática. O link está na descrição. Tenho certeza que vai te ajudar a evoluir ainda mais no SAP.